Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal É Cristo que Passa. Eu sou Rafael Chacon, é um prazer falar com você aqui hoje, sabendo que esse canal aqui é um canal católico, feito por católicos e para católicos. Não é? Ainda que todos sejam bem-vindos, quem quiser conhecer mais informações, opiniões católicas sobre diversos temas, aqui vocês vão conseguir uma fonte, esperamos, sempre segura, para conhecer, se inspirar e poder dialogar também. Muito bem, então, o nosso tema do dia é, então, qual a melhor Bíblia católica, né, para que você possa comprar e adquirir. Né? Bom, para isso, vamos só fazer uma pequena revisãozinha com todo mundo. Né? É importante saber que a Bíblia é um livro, não é, que se considera não apenas um livro especial por se tratar de Deus, não é isso. A Bíblia é especial porque, por autor último, se tem o próprio Deus. Não é? Ou seja, quem escreveu esse livro, espero que todos saibam, foram seres humanos normais, não é? Mas, ainda que normais, com suas limitações, com seus conhecimentos do dia a dia e da sua cultura e da sua época, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus, né, esteve com eles nessa inspiração divina, naquilo que eles deviam colocar no papel, que deveria ser conservado para a posteridade. Então, nesse sentido, e por causa disso, a Bíblia ela é inerrante, ela não contém erros quanto à nossa fé que lá está professada. Porém, nem por isso significa que a Bíblia é um livro mais fácil de ler, porque falamos já, não é? Os autores da Bíblia são humanos, e por ser humanos, estão dentro de um contexto histórico e social, né, e cultural. E dentro disso aí, eles se expressam em línguas que têm também as suas limitações de época. Não é? Por exemplo, você não vai encontrar, pelo menos com certeza não no mesmo sentido de hoje, uma palavra como computador. Não é? Não existia computador na época, avião. Né? Não são conceitos, não é, que eram aceitáveis ou mesmo medianamente razoáveis. Né? Pensem que o último livro da Bíblia aí tem seus 1900 anos, não é? Escrito por volta do ano 99, por aí, que é o Evangelho de João, né, segundo os estudiosos. Atualmente é a data mais atribuída a esse, que provavelmente é o último escrito, portanto, das Sagradas Escrituras. Né? Mas não vamos nos aprofundar tanto agora não. Tá? Vamos deixar isso, quem sabe, para um próximo vídeo. Não é? Mas isso é para explicar para vocês a importância da Bíblia. Não é? A Bíblia é, portanto, palavra sagrada, Sagrada Escritura. Sagrada porque ela é feita, separada, feita santa pelo próprio Deus, porque o tem, não é? Em alguma maneira, como a gente falou, não como maneira, não foi Deus mesmo que com a mão dele foi lá e escreveu, nele, né, tomou a mão do escritor e escreveu, né, como, por exemplo, os espíritas muitas vezes creem, né, o espírito baixa e escreve. Não se tratou disso. Né? Deus costuma respeitar muito e amar muito tudo que também é humano, porque é obra das mãos dele. Então ele conta com isso até na hora que vai escrever e preparar as suas obras nesse mundo. Pois bem, dito isso, é importante refletir também que, bom, todo mundo sabe, né? A Bíblia foi quem inaugurou a imprensa como a conhecemos hoje no Ocidente, né? No sentido que a primeira imprensa, a de Gutenberg, né? Aí
entre o ano de 1450 e 1455, ele não só criou, como a utilizou para justamente publicar uma Bíblia, a famosa Bíblia de Gutenberg aí na Alemanha. Bem, e desde então não pararam de ser produzidas Bíblias, sua grande importância no mundo inteiro, mas de um modo muito especial para o Ocidente, que foi construído, civilizado, e teve seu auge cultural, histórico, com justamente influência direta da Santa Bíblia. Né? Bom, vamos lá. Só para a gente entender também, só a Bíblia Ave Maria, católica, que é publicada desde o ano de 1959, pelos dados que encontramos aqui, já teve mais de 200 edições, uma média anual de 600 mil volumes vendidos. Isso só pegando essa específica. Né? Atualmente, por exemplo, alguns editores protestantes, como a Sociedade Bíblica do Brasil, chegam a publicar, dizem, só no Brasil, 7 milhões de Bíblias por ano. Ou seja, são 7 Bíblias por minuto, segundo as informações que se encontram fáceis aí na internet. Então imagine quantas Bíblias estão aí espalhadas, pelo mundo. Graças a Deus é importante termos a Bíblia em todos os lares, em todas as mãos. Mas é importante a gente entender uma certa diferença que existe aí entre as diversas Bíblias. Para começar, vamos pegar a etimologia. A Bíblia é o plural de livros, né? Então a Bíblia significa literalmente livros, são muitos livros, é um conjunto de livros, não é? Mas que livros, quantos livros são esses? Vamos lá. Como todo mundo sabe, a Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são as Sagradas Escrituras, que são aceitas também pelo povo judeu, não é? E aí vai chegar um pouquinho, muito rapidamente, tratando desse tema. Quantos são esses livros? Calma que a gente já vai tocar e você vai entender por que eu estou segurando um pouco esse tema. Mas vamos ver também que existe, então, a Bíblia judaica, não é? A Bíblia hebraica, a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Existem diferenças, né? Não sei se vocês sabem. A Bíblia hebraica contém aqueles livros que são considerados, portanto, aceitos como divinamente inspirados pelo povo de Israel. Porém, esse cânon bíblico, vamos chamar assim, não é o termo técnico, mas os livros que eles reconhecem como tais, como divinamente inspirados, estão aí desde o século II, não é? Então já mais de 100 anos antes já teria vindo o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, e a autoridade para atribuir, de reconhecer, melhor dizendo, a inspiração das Sagradas Escrituras, competia já à igreja, né, e não ao povo escolhido, o povo eleito de Israel do Antigo Testamento. E por que isso é importante? Porque a Bíblia hebraica contém o que os cristãos têm dividido em um número até maior de livros do que eles, né? Eles têm em torno de 24 livros, só que alguns livros a gente divide em dois, né? Como Reis, por exemplo, né? Primeira e Segunda Reis. E esse tipo de divisões acaba variando aí para a gente, resumidamente, seriam o que os cristãos contêm 39 livros. Não é? Essa visão é aceita pela Bíblia protestante. Porém, a Bíblia católica não é assim. Ela
tem 46 livros, não é, do Antigo Testamento. Então, no somatório geral, se você pega uma Bíblia protestante, não é, ela vai ter 66 livros, enquanto uma Bíblia católica vai ter 73 livros. Então, a diferença aí de 7 livros. Claro que a gente está tratando muito mais sobre, primeiro, a nossa realidade católica, que é o que interessa, e eu vou explicar a vocês mais à frente porque a gente está tocando tanto nesse ponto do protestante. Né? Essa questão do hebraico eu queria explicar também para vocês, a Bíblia hebraica judia, para que vocês possam entender de onde vem essa diferença. Né? Então, os protestantes, seguindo teorias luteranas de Lutero, eles pegam um cano bíblico deles, se inspirando na indicação dos judeus do século II. A igreja não faz isso, a igreja é católica. Por quê? Porque ela pega que era vivido já por Cristo e seus apóstolos, como foi conservado através da sagrada tradição. Não é? Muitas igrejas protestantes nascem de uma leitura e uma interpretação pessoal da Bíblia. Já a igreja católica, não é, que tem toda a plenitude da revelação divina, porque contém não só as Sagradas Escrituras, mas a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Já falamos disso em outro vídeo, podemos nos aprofundar mais à frente, claro, sempre sobre esses temas. A Igreja Católica, que contém todos esses fundamentos, vai nos ensinar, portanto, que a Sagrada Escritura nasce da Igreja. Não é a Igreja que nasce da Escritura, senão a Escritura que nasce da Igreja, isso é lógico. Como a gente falou, um dos escritos aí está por volta do ano 99, né, de São João. Vamos lá, então quer dizer que durante 60 anos, mais de 60 anos, quase 70, desde a morte de Cristo, se tinha deixado perdido, ou meio que largado, aí boa parte do que tinha acontecido naquela época. E só então, né, quando veio, resolveu escrever no papel, foi que a Bíblia se formou nesse momento, e aí a partir daí é que poderia haver uma igreja, claro que não. Se você vê aí os Atos dos Apóstolos, que foi escrito anos e anos, não é, depois que os apóstolos saíram para pregar o Evangelho, né, você vê aí como foram os primeiros anos, logo depois da ascensão de Nosso Senhor, a evangelização, uma dispersão dos apóstolos pelo mundo para evangelizar e também fugindo das perseguições. São Paulo, que veio, enquanto ele fez no começo contra, mas logo depois imensamente a favor da Santa Igreja. Então, quando chegou os Atos dos Apóstolos, não foi ao vivo ali, né? Ao vivo hoje aqui, vou contar para vocês o que São Paulo fez, não. É narrar o que já estava sendo vivido há anos e anos antes. Né? E esse anos e anos antes é relatado ali de uma forma inerrante, repito, em matéria de doutrina, sobretudo, do que acontecia, do que era pregado pelos apóstolos. Mas que interessa isso para a gente nesse exato momento? Vocês entendem então que existe uma diferença grande entre uma Bíblia protestante e uma católica. Por quê? Porque hoje em dia o mercado editorial é gigante. Não é? Ainda que no Brasil a leitura é relativamente pouca comparada a muitos outros países, né? Ainda assim somos um país gigante e o número de vendas de livros ainda é considerável. E as tecnologias, né, dos nossos dias permitem que exista um grande número de edições, né, de qualquer livro que seja interessante. E as pessoas têm interesse porque você vai fazer uma editora querer vender, porque obviamente eles vão querer ganhar o seu lucro. Ainda que com a Bíblia existe sim esse ponto, porque desde que se começaram a tomar as medidas, né, as métricas aí de medidas de quantos livros são vendidos, ou seja, mais de 50 anos atrás, a Bíblia continua até hoje como o maior best-seller, o que vende mais, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, também aqui no Brasil.
Com a Bíblia, além de existir essa questão da venda de livros, ainda existe muito também o trabalho de apostolado, que vários grupos fazem de literalmente distribuir de graça, né? Alguém paga, né? Alguém quer contribuir com esse apostolado, e tem aquelas outras pessoas que vão levar as Sagradas Escrituras para vários lugares, né? É algo excepcional. Porém, se você está interessado aqui em comprar uma boa Bíblia, é bom ficar atento. Não comprar aí, né? Gastar um dinheiro por uma belíssima Bíblia com uma capa muito bonita, com cores, com mapas, com não sei o quê. Mas quando você percebe aquela Bíblia, opa, é protestante, não é? Então vamos lá. Primeira coisa, então, certifique se sua Bíblia ela é católica, não é? Como é que você sabe se a Bíblia é católica? Olha, existem as editoras católicas principais, né? Paulus, Paulina, Santuário, Vozes, Ave Maria, Eclésia e tantas outras aí, né? Mas, além disso, se você tiver qualquer dúvida na hora, você pega a sua Bíblia, né? A Bíblia que você está olhando ali, está procurando, abre ela e vê lá o que está escrito, né? Normalmente, nas primeiras páginas tem indicações aí de aprovações de um bispo, né? Que dá um imprimatur, que dá um Nick Wobstadt, que são documentos que você vai identificando aquilo ali como uma Bíblia católica. Mas, veja, você reconhecendo aí os 73 livros, dando uma folheadinha, normalmente existem mais algumas coisas que ficam claras em perceber que se trata de uma Bíblia católica, né? Bom, mas então você está me perguntando, certo, mas qual Bíblia eu escolho? Bom, eu vou lhe dar uma dica, vou lhe dar informações, mas também vou lhe dar sugestões. São duas coisas diferentes, são opiniões, a opinião é totalmente pessoal. As dicas são práticas, e mais diretas. Vamos lá. Qual Bíblia católica eu posso comprar e ler? No Brasil, qualquer uma que seja editada que exista, que tenha o imprimatur, né? Imprimatur é o quê? Autorização, indicação de um bispo, né? Portanto, uma autoridade que tenha os poderes para tanto, que indique que aquela Bíblia pode ser lida, né? Aqui, por exemplo, tem uma Bíblia, que é a Bíblia da editora Eclésia, né? Muito boa, por sinal, da tradução do padre Matos Soares, onde fala aqui, a primeira edição, vamos lá. O imprimato aqui, o Nick Lobstadt, foi em 1º de janeiro de 1956. E depois tem um imprimato no dia 7 de janeiro, do bispo aqui local. E isso quer dizer o quê? Quer dizer então que essa Bíblia é católica. Então qualquer Bíblia que tenha essas indicações, enquanto tradução, você pode ler. Mas atenção, aqui está um pulo do gato. Existe um grande número de Bíblias. E toda a Bíblia, normalmente católica, no mínimo, ela vai ter uns comentários, umas notinhas de rodapé, né? No pé da página, normalmente tem alguns escritos ou indicações, ou mesmo explicações das passagens que estão ali. E por que é importante? Nem sempre, depois de folhear cerca de uma dezena de Bíblias católicas aí, nem sempre para a gente pode ficar muito fácil entender o que aquilo ali está querendo dizer, né? Ou, poxa, por que que essa nota de rodapé está dizendo uma coisa que parece tão estranha, né? Por exemplo, tem notas de rodapé que vão querer falar se o milagre de Jesus foi um milagre mesmo ou não. Jesus realmente transformou água em vinho ou não. Se multiplicou pão ou não. Veja, o texto bíblico que está lá é o que realmente importa e o que deve ser lido e, né, meditado por você diante de Deus em oração. Porém, quando você vê certos comentários ou certos pontos,
você pode ficar meio que na dúvida sobre como encarar aquilo ali, né? Eu só vou indicar alguns para vocês, tá? Bíblias, então, porque porque alguma Bíblia pode trazer alguma dificuldade maior ou menor para cada um. Sobre como é que eu vou dizer, uma tradução boa, com normalmente bons comentários, bastante aceita por todo mundo, eu indicaria, a primeira Bíblia que eu indicaria para vocês hoje seria a Bíblia da Ave Maria, né? Por sinal, foi a primeira Bíblia, eu creio que chegou a me acompanhar em algumas catequeses ainda quando criança. A Bíblia é interessante, tem preços normalmente acessíveis, mas como eu falei, hoje em dia tem um grande número de edições e a Ave Maria foi uma dessas Bíblias que eu já vi que ela está lançando Bíblias com capas diferentes, com motivações diferentes. Então, procurem uma que lhe agrada mais e eu posso indicar que tem uma boa leitura. Entre essas, inclusive, uma que eu gostei bastante, mas eu ainda não a tenho particularmente, que é a Bíblia Ave Maria com a letra grande. Eu achei espetacular, né? Indico a vocês também, sobretudo quem como eu tem um pouquinho mais de necessidade, não é, de letras maiores para poder ler mais à vontade as Sagradas Escrituras. Então, primeira dica, primeira sugestão, Bíblia da Ave Maria. Uma segunda indicação que eu daria para vocês, para aqueles que gostam de algo, de um estudo mais aprofundado, notas de rodapé com mais base, conteúdo teológico também, e que para mim particularmente tem um carinho muito grande por ela, é a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. A Bíblia de Jerusalém, ela é uma grande Bíblia de renome mundial, com tradução muito bem feita, por grandes estudiosos e autores, assim como suas aportações aí nas notas de rodapé e tudo mais. E eu tenho um carinho muito grande porque durante todo o meu tempo que eu fiz de seminário, durante 8 anos, foi a Bíblia que me acompanhou em estudos, me acompanhou em orações, me acompanhou em adorações. Então é algo que me marcou bastante e ainda tenho um grande carinho por ela, né? Então, Bíblia de Jerusalém, segunda indicação de hoje. Então, terceira indicação de hoje, Bíblia do Padre Mato Soares. Eu vim mostrando já para vocês um pouquinho, não é? Essa aqui da editora Eclésia. É uma edição, portanto, como já falei aí, já tem seus quase 70 anos, não é, de imprimato, e é a melhor Bíblia, possivelmente, considerada por muitos, enquanto tradução direta para o português. Isso quer dizer que tanto a Bíblia de Jerusalém, quanto a Bíblia da Ave Maria, quanto, acredito que todas as outras edições, posso estar equivocado aí, tem uma tradução para o português. É a tradução da tradução, né? Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém foi escrita por vários estudiosos em francês, né? E quando foi trazida para o Brasil, ela foi traduzida do francês para o português, não é? Então a tradução da tradução já você vê que a coisa já vai ficando, vai perdendo talvez um sentido literal, muitas vezes para a nossa língua. Não é grande coisa, né? Tanto que, repito, aquilo que tem o imprimato, que tem o Nick Lobster da igreja, podem abraçar aí nas edições que nós temos em português, mas, enfim. E essa Bíblia específica do padre Mato Soares, ela tem essa questão que foi traduzida literalmente da língua original, né, para o português. Então, assim, tem uma transmissão de literalidade daquelas escrituras de um modo muito mais direto, ao mesmo tempo
como já falamos, é uma tradução reconhecida pela Santa Igreja, então vale a pena para você. A quarta e última sugestão que eu vou dar, que essa é a que eu recomendo mais vivazmente. Quem puder ter todas, tenham todas. Né? Puder ter só uma, eu indicaria essa. É a Bíblia da CNBB. É uma Bíblia que tem uma boa tradução. É uma Bíblia, obviamente, não só autorizada pelos bispos, senão que é editada pela própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E ela tem uma promessa muito, muito interessante de que futuramente o texto que está nela, a Sagrada Escritura da CNBB, é o mesmo texto que a gente vai estar lendo nas missas, não é? Então, ao mesmo tempo que é uma Bíblia que unifica aí a tradição católica brasileira, é uma Bíblia também que vai estar facilitando a gente, inclusive, para ler, relembrar e voltar aos textos que nós podemos ler e meditar na Sagrada Eucaristia, na Santa Missa. Então é algo que não se pode desprezar. Além disso, deixo mais uma dica aí para quem, como eu, precisa, né, de uma ajudinha especial, com a parte da visão. A CNBB, ela também tem uma edição com letras grandes. Eu já pude ali apreciar e realmente é algo extraordinário. Né? Recomendo muito essa Bíblia com um tamanho um pouco maior, mas compensa demais pelo tamanho da letra, para quem gosta de se deliciar aí com os textos da Sagrada Escritura. Tá bom? Uma dica de última hora, dica bônus, como se chama, né? E Bíblia infantil, você indica alguma? Indico sim. É a mesma que eu comprei para o meu filho aqui. Indico a Bíblia para crianças da Canção Nova. Obviamente, é um texto simplificado, com muitas gravuras, mas que transmite de uma forma interessante, não é, a Sagrada Escritura para crianças. Tá bom? Então, deixei aí para vocês 4 dicas boas, Bíblias que eu indico para vocês. Existem muitas outras, repito, pode comprar a que mais agrada a vocês. Fiquem de olho aí se vocês verem alguma coisa meio estranha, seja num título em negrito que tenha, porque não é parte da Sagrada Escritura, né? Tipo, sei lá, Jesus sobe ao monte e reparte o pão. Né? Se não está dentro daquela parte que tem os numerozinhos, né, os versículos, isso tudo é colocado, né, na edição daquela Bíblia, né? Assim como as notas de rodapé. Então, se você pega uma Bíblia e tem alguma coisa meio estranha ali, né, ou porque fala uma coisa como que duvidando de certos fatos como milagres, ou mesmo transformando aquilo ali muito mais em algo político do que algo religioso, né, desconfie um pouquinho. E eu não recomendaria muito essas edições para evitar esse tipo de preocupação fora de hora. Não é? Então, para vocês terem leituras de modo geral, com uma boa edição, com textos críticos bastante interessantes, muitos boas notas de rodapé, eu indicaria esses 4, já falei para vocês: editora Ave Maria, a Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria, a Bíblia do Padre Matos Guerra, tem algumas edições aí, eu indico a da editora Eclese, a Bíblia de Jerusalém, não é? E, que é excepcional, e, portanto, a Bíblia da CNBB como principal indicação. Se vocês puderem escolher, ou tiverem que escolher só uma, e tiver meio que a par de igualdade, sobretudo de preço, custo, e condições para você adquirir, eu indicaria da CNBB, não é? Se tiver qualquer dificuldade, veja, tem 4 Bíblias aí, uma dessas você vai conseguir fácil, né? Qualquer livraria católica, muito provavelmente. Não consegui nenhuma dessas, pegue qualquer edição católica, né? E tenho aí uma boa meditação das Sagradas Escrituras.
tá bom? É isso, fique com Deus, grande abraço e até a próxima.